Iniciei aqui. Gente, então, muito bom dia a todos, né? É um prazer nós estarmos aqui para mais esse ciclo de seminários integrados do PMPQ-BM, né? Onde nós vamos conhecer, no dia de hoje, um pouquinho do que é feito, do que é desenvolvido lá na UESB, né? O professor Rafael vai representar a UESB, né? Mostrando um pouquinho do que eles desenvolvem lá e, né, nos proporcionando conhecer um pouquinho da universidade. Então, professor Rafael, eu vou só fazer uma rápida apresentação. Professor Rafael, ele é graduado em farmácia e bioquímica pela Universidade Federal de Alfenas, é doutor em ciências na área de bioquímica pelo Instituto de Química da USP, é docente da UESB, né, e do PMPQ-BM, né, sendo orientador desde que a UESB entrou no PMPQ-BM, já tendo sido coordenador e vice-coordenador do programa, então já é um professor sênior aqui no programa, é membro da Sociedade Americana de Radicais Livres em Biologia e Medicina e da SDBQ, atuou como pesquisador associado no The Victor Chang Cardiac Research Institute, em Sydney, e trabalha com inibição das enzimas mieloperoxidase e superoxidase e seus aspectos mecanísticos pelos nitróxidos cíclicos e hidrazidas, além de avaliar efeitos dos nitróxidos isocumarinas e flavonoides em processos fisiológicos e inflamatórios agudos e crônicos em modelos in vitro e em cell com abordagem mecanística. Estuda ainda bioativos do semiárido baiano, né, com atividades in vitro e in vivo, antidiabetogênica, antilipêmica, anticoagulante, antiplaquetária, antioxidante, anti-inflamatória e antimicrobiana. Então, é um prazer imenso, né, tê-lo aqui, professor Rafael. Agradecemos de antemão a sua disponibilidade em participar desse momento, né, e lhe passamos a palavra, né, para conduzir agora o restante, né, dos nossos seminários integrados. Professor Rafael, fique à vontade. Bom dia a todos e todas. Eu, primeiramente, gostaria de agradecer pelo convite para falar um pouco sobre o que a gente desenvolve aqui na UESB. Na verdade, eu peço desculpas antecipadamente, porque não preparei uma apresentação sobre o programa, mas sobre a linha de pesquisa, uma das linhas de pesquisa que eu desenvolvo aqui na UESB, mas vou falar um pouco sobre a UESB. Nós estamos, a UESB, a Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia, é uma universidade com 3 campi, né, em Vitória da Conquista, em Jequié, em Itapetinga. Nós estamos vinculados ao PMPQ-BM desde 2015, setembro de 2015, tendo sido coordenador do programa por 6 anos, depois fiquei como vice-coordenador, e hoje eu estou como diretor de departamento, mas ainda bastante ligado ao programa como membro do colegiado. Então, não me desliguei, na verdade. Então, ao longo aí desses 9 anos, né, de vinculação ao PMPQ-BM. Para a gente foi recebido com muita alegria a possibilidade, né, de credenciamento ao PMPQ-BM, porque nós estávamos, né, isolados aqui no interior da Bahia, né, sem a possibilidade de orientar dentro da nossa linha de pesquisa de formação, né, que na UESB tínhamos pessoas da área de genética, biologia molecular e bioquímica, e que não tinham um programa de pós-graduação com similaridade à formação, né, dos nossos doutorados. Então, a gente se credenciava a programas, às vezes, distintos, né, e até para atender às demandas estaduais, né, eu já fiz parte de programa de genética de produtos na área de produtos naturais, onde eu acabei trabalhando com essa vertente, por interesse também da própria região, mas com a vinculação ao PMPQ-BM, a gente, né, pôde passar a trabalhar um pouco mais com o que a gente se formou. Nós hoje somos 9 professores, estamos distribuídos nos 3 campi, temos docentes de Jequié, de Itapetinga e em Conquista. A sede do PMPQ-BM está em Vitória da Conquista, onde fica o colegiado.
Os 9 professores, eles estão alocados nas 3 linhas de pesquisa do PMBQBM, biotecnologia, genômica funcional e estados metabólicos, né, de bioquímica de estados patológicos. Embora a linha de pesquisa que seja mais evidente hoje aqui dentro do programa é a linha de biotecnologia, onde nós temos um número maior de docentes, exatamente por conta da possibilidade das linhas de trabalho dos professores envolvendo produção de moléculas bioativas, né, a partir de fungos e plantas, né, do semiárido, produtos isolados, né, de exudatos vegetais. Então, a gente tem uma maior parte dos professores trabalhando na área de biotech, apenas eu e o professor Rafael trabalhando na área de bioquímica de estados patológicos, e temos alguns professores aqui na área de genômica funcional. São os professores que foram recém-credenciados ao programa, que trabalham na área de citogenética de plantas e de peixes. Então, veio para somar nessa área de biologia molecular, que carecia dentro do nosso programa, uma vez que os professores que eram da biologia molecular solicitaram descredenciamento. Então, nós somos um grupo pequeno, né, e teve essa flutuação aí na saída e entrada de pessoas, mas acho que ao longo dos 9 anos a gente tem desenvolvido um trabalho interessante. Começamos lá atrás, né, com uma concorrência baixa, né, na procura pelo programa. Hoje, né, nós temos um número muito maior de alunos procurando o programa, sem que precisemos fazer grande divulgação, exatamente, né, pelo reconhecimento que a gente ganhou aqui no sudoeste da Bahia. Nós já, dentre os alunos formados e os alunos correntes do programa, totalizam 40 alunos de mestrado e doutorado, e eu acho que é um número expressivo, né, considerando o nosso número de professores, né, alguns professores acabam orientando um pouco mais do que outros, mas na média, todo mundo permanece aí com orientação desde o seu credenciamento. E hoje, né, a coordenação do programa está a cargo da professora Janaína Freitas e a vice-coordenação do professor Tiago. Janaína é da área de biotecnologia, Tiago da área de biologia molecular, e ela está aí há praticamente 1 ano na coordenação. Ela já foi coordenadora há um tempo e voltou agora este ano, sucedendo aí o professor Gildomar. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa para falar do programa. Eu acho que é isso em relação, né, ao que a gente tem ofertado de disciplinas. A gente tem conseguido contemplar as demandas dos alunos aqui dentro do programa, mesmo para o mestrado e doutorado. A gente tem ofertado com frequência, mantendo a frequência aí de oferta das disciplinas optativas e obrigatórias, permitindo aí que os alunos possam cursar as disciplinas quase que na totalidade dentro do nosso programa, embora nós sempre estimulemos, né, os alunos a fazer disciplinas em outros locais, exatamente para aumentar a rede de contatos, né, e a possibilidade dos alunos cursarem disciplinas distintas, né, do que a gente oferta aqui. E a gente também tem mantido colaborações bastante interessantes, não só aqui na Bahia, junto com a Federal da Bahia, principalmente a de Conquista, a de Salvador, a UESC, a Universidade de Santa Cruz, a UFES, que é de Feira de Santana, mas também em outros locais, né, na Unicamp, na USP, né, eu tenho como colaboradora e amiga muito próxima a professora Flávia, cujo trabalho que eu vou apresentar hoje, né, tem participação direta da professora Flávia, e na UFMG. Então, na verdade, muito vem das nossas formações, né? Então, a gente manteve essas colaborações e a gente, na medida do possível, consegue enviar os nossos alunos para esses locais, né? E permitir que eles tenham proximidade, né, com esses outros centros de pesquisa, né? E tenham contato com metodologias e a ciência, né, feita em outros locais. Do que diz respeito a financiamento, a nossa instituição
O financiamento estadual ele acaba sendo um pouco mais carente, né? Nós não temos grandes editais abertos há um tempo, abriu-se alguns editais aí durante a pandemia e pós-pandemia, mas editais mais específicos, mas a gente tem um apoio institucional bastante importante através da descentralização de recursos por termos de outorga. Então, o programa, ele recebe anualmente R$100 mil para compra de consumível e permanente, o que facilita aí, né, a manutenção da nossa pesquisa. E os departamentos, eles recebem 150 mil anualmente, também para desenvolvimento de pesquisa, para compra de consumível. E tudo isso é feito via termo de outorga, né, um cartão corporativo na conta de um outorgado. Então, isso facilita o processo de compra. Então, isso tem permitido que a gente consiga realizar nossas pesquisas. Para além disso, nós temos, né, aprovado aí nos últimos editais do FINEP e CAPES Pro Equipamentos, né, a compra de equipamentos de grande vulto, né, para a estruturação dos nossos espaços. Eu acho que é isso sobre a UESB. Não sei se vocês têm alguma dúvida ou deixa para o final. Como é que Deixa para o vocês têm feito? final. Tá, Alice. Eu vou passar aqui para a apresentação. Vocês conseguem ver? Sim, perfeito. Bom, então, Luzimar, ela me perguntou, né, sobre um tema que eu poderia falar aqui com vocês hoje, né, de desenvolvimento aqui pelo meu grupo. A gente tem trabalhado, eu tenho deixado um pouco o trabalho envolvendo produtos naturais e voltado aí nesses últimos 5 anos a trabalhar com o que eu me formei, né, em bioquímica de radicais livres e onde, né, na área que eu fiz meu pós-doutorado na Austrália. Então, eu tenho trabalhado, né, com o papel de enzimas antioxidantes na virulência e sobrevivência de bactéria. Especialmente, a gente tem focado uma bactéria altamente virulenta, que é a Pseudomonas aeruginosa, a linhagem PA14. Né, isso surgiu, né, de uma colaboração bastante estreita com a professora Flávia, de alguns trabalhos que ela já vinha desenvolvendo no grupo dela. E a gente tem trabalhado aí desde 2019 com essa bactéria, nesse contexto de entender como essa bactéria consegue subverter, né, a resposta imune durante o curso da infecção no hospedeiro. Então, a Pseudomonas aeruginosa, né, como a maioria deve saber, ela se trata de um bacilo gram-negativo. É uma bactéria que normalmente ela é inócua em indivíduos saudáveis, mas ela se torna particularmente importante quando o paciente ele é imunocomprometido, o paciente queimado, o paciente com alguma desordem metabólica, pacientes com fibrose cística, onde essa bactéria ela passa a ser altamente patogênica, né, quando há esse comprometimento imunológico do paciente. Então, nessas condições, né, a Pseudomonas aeruginosa ela está relacionada, principalmente em ambiente hospitalar, a processos sépticos de difícil controle. E a gente sabe que durante a infecção por bactéria, os neutrófilos eles se tratam dos primeiros leucócitos a chegarem no sítio inflamatório. Então, são as células mais abundantes, e principalmente nesses processos infecciosos agudos causados por bactéria. E os neutrófilos, eles atuam no processo infeccioso através de mecanismos não oxidativos, né, pela liberação de enzimas proteolíticas, pelo processo de fagocitose, e por processos oxidativos, né, através da formação aí de espécies reativas de oxigênio, né, durante o processo chamado de burst oxidativo. Nesse contexto, né, quando o neutrófilo ele se torna ativado, existe uma série de enzimas que são ativadas. Uma enzima particularmente importante é a NADPH oxidase, que ela se transloca para a membrana do neutrófilo. Essa NADPH oxidase ela converte oxigênio em superóxido. Esse superóxido ele se desmuta a peróxido de hidrogênio. E o peróxido de hidrogênio ele pode servir de substrato para enzimas como a mieloperoxidase, que é uma enzima que presente nos granulócitos do neutrófilo, que é ser deliberado pelo espaço extracelular.
e também para dentro do fago lisossomo. Essa mieloperoxidase, ela utiliza o peróxido de hidrogênio de maneira bastante eficiente, sendo oxidado a intermediários reativos, como mieloperoxidase tipo 1 e mieloperoxidase tipo 2, e durante esse processo de oxidação, essa mieloperoxidase tipo 1 e mieloperoxidase tipo 2, elas podem oxidar substratos endógenos através de uma via chamada de ciclo clorinante. No ciclo clorinante, o cloreto fisiológico é convertido a ácido hipocloroso, enquanto que no ciclo peroxidásico, a mieloperoxidase 1 retorna a mieloperoxidase nativa através de um intermediário chamado de mieloperoxidase 2, que é responsável por, durante esse processo, a gente tem a oxidação de substratos endógenos a radicais livres. Tanto o ácido hipocloroso quanto esses radicais livres que são formados no chamado ciclo peroxidásico são responsáveis pela destruição da bactéria, né, invasora, mas também nós sabemos que essas espécies formadas numa inflamação sustentada podem lesionar o tecido do hospedeiro. Nós temos outras vias, né, que acontecem durante a ativação de neutrófilo, mas essa é bastante estudada exatamente porque mieloperoxidase é uma enzima altamente expressa e abundante em neutrófilo, correspondendo a 5% do peso total do neutrófilo, e porque ela reage rapidamente com o peróxido de hidrogênio. Mas nós temos reação de Fenton acontecendo, nós temos formação de peróxido nitrito, principalmente em processos sépticos, com a formação de óxido nítrico a partir da INOS, da óxido nítrico sintase induzível. Temos formação de peróxido nitrito, que também pode decair a espécies radicalares importantes. Né? Temos a via da LOX, da lipoxigenase e da COX, são responsáveis pela formação de peróxidos de lipídio. Mas, no contexto inflamatório, né, por conta da abundância da mieloperoxidase, da reatividade da mieloperoxidase com peróxido de hidrogênio e da abundância de cloreto nos fluidos biológicos, essa via, né, de formação de ácido hipocloroso, ela se torna bastante proeminente. Só que essas bactérias, né, principalmente as bactérias altamente virulentas, elas conseguem subverter a resposta imunológica ao produzir fatores de virulência. E produzem, no caso da Pseudomonas aeruginosa, elas liberam proteínas que impedem o processo de fagocitose, produzem tiocianina, que tem atividade antioxidante, mas também a bactéria Pseudomonas aeruginosa expressa uma série de enzimas antioxidantes. Nós temos, no mínimo, 8 genes no DNA, no genoma da bactéria, da Pseudomonas aeruginosa, que estão relacionadas com a expressão de enzimas antioxidantes, dentre elas a superoxidismutase, a catalase, as glutationas peroxidases e as peroxirredoxinas. Né? Nós temos a OHR, HPC e a LSFA. São enzimas expressas, né, na Pseudomonas aeruginosa e que podem ter um papel importante na defesa antioxidante da bactéria durante o burst oxidativo. Então, a gente sabe, né, que quando temos um processo inflamatório sustentado, além da modificação das biomoléculas da bactéria, levando à morte da bactéria, essas espécies, né, genericamente chamadas de host, também podem modificar o tecido do hospedeiro. Só que, felizmente, né, nós possuímos sistemas de defesa que reduzem ou limitam esse dano do tecido, dano ao tecido, né, causado por essas espécies reativas. Aí nós temos mecanismos antioxidantes, tanto de natureza enzimática, quanto mecanismos antioxidantes de natureza não enzimática. Dentre os mecanismos antioxidantes de natureza enzimática, cabe destacar aqui o ácido úrico, né, que é um componente produzido pelo metabolismo das purinas, né, pela ativação da via da xantina oxidase, e o ácido úrico, ele é uma molécula que tem um efeito paradoxal, ele é antioxidante em vários contextos biológicos, sendo capaz de neutralizar diferentes espécies reativas de oxigênio, com constantes de velocidade de moderada a alta, mas o ácido úrico, quando ele está presente em altas concentrações, ele apresenta propriedades pró-inflamatórias e pró-oxidantes. Inclusive, né, o ácido úrico aumentado, o estado de hiperuricemia, está associado com a artrite gotosa, é um marcador preditivo, né, de doença cardiovascular, né, faz parte, inclusive, aí, está descrito nas diretrizes da Sociedade Brasileira de Cardiologia,
como marcador preditivo de doença cardiovascular, entrando aí no score global, né, de risco cardiovascular do paciente, porque principalmente o ácido úrico em excesso, né, ao formar cristais de ácido úrico, pode ativar a via do inflamassoma, pode ativar a NADPH oxidase, isso aumenta, né, o potencial oxidativo e bactericida dos neutrófilos, principalmente, né, além de ativar outras vias inflamatórias que a professora Flávia tem estudado, né, extensivamente aí dentro do seu grupo de pesquisa. Uma interação interessante do ácido úrico com a mieloperoxidase e com os neutrófilos porque o ácido úrico, ele também serve, por ser uma molécula pequena, né, um substrato pequeno, ele também serve de substrato para a mieloperoxidase na presença de peróxido de hidrogênio. E nesse contexto, né, o ácido úrico ele é oxidado a uma molécula chamada de hidroperóxido de urato. Só que durante esse processo, nós temos a redução da formação de ácido hipocloroso. Então, o ácido úrico ele desvia o ciclo clorinante da mieloperoxidase para a formação do ácido hidroperóxido de urato, em detrimento, né, ao ácido hipocloroso. Desse modo, né, você diminui a formação dessa molécula, né, que é extremamente importante, né, para a defesa microbicida dos neutrófilos, o que pode, inclusive, né, favorecer a proliferação bacteriana, né, uma vez que o ciclo clorinante ele está inibido, está diminuído na presença do ácido úrico, apesar da formação do hidroperóxido de urato. Molécula esta, né, que, por ser um peróxido, ela pode oxidar, por exemplo, glutationa intracelular, levando, né, a formação de glutationa oxidada. Isso pode aumentar o estado oxidativo, né, o status oxidativo da célula de maneira geral. Então, a mieloperoxidase, ela tem um papel decisivo aí no metabolismo do ácido úrico, que converte, né, o ácido úrico a radical de urato e, subsequentemente, em hidroperóxido de urato, na presença de peróxido de hidrogênio, reduzindo a formação de ácido hipocloroso. Só que a gente, apesar de ter, né, durante esse processo, na presença de ácido úrico, nós termos a diminuição na formação de hipocloroso, nós temos produção de peróxido de urato. Então, apesar de termos, durante o burst oxidativo, na presença de ácido úrico, a formação de peróxido de urato, já foi mostrado, né, em 2018, pelo grupo da professora Flávia, que o ácido úrico, ele reduz a morte da Pseudomonas aeruginosa, linhagem PA14, contra a morte frente a neutrófilos de cultura. Isso, inclusive, está associado, né, com estudos epidemiológicos, onde eles demonstram, né, que pacientes com hiperuricemia são mais susceptíveis à sepse, têm maior risco de sepse. E talvez seja porque o ácido úrico, ao diminuir a atividade microbicida dos neutrófilos, favorecem a proliferação, né, bacteriana e o desenvolvimento de sepse, né, no paciente. Então, a gente se perguntou lá atrás, né, apesar de de fato, há uma mudança, né, no metabolismo oxidativo da mieloperoxidase, no qual deixa de produzir ácido hipocloroso para produzir hidroperóxido de urato na presença de ácido úrico. Peróxido de urato é um oxidante moderado, e nós nos perguntamos naquela época como, então, a bactéria conseguia escapar do metabolismo oxidativo neutrofílico, mesmo apesar de haver a formação de hidroperóxido de urato num contexto inflamatório. Então, foi com base nessa pergunta, né, e a gente hipotetizou ali que era em decorrência a presença das peroxidoxinas e das glutationas peroxidases, principalmente bacterianas, o que levaria aí possivelmente a uma maior sobrevivência dessas bactérias durante a inflamação, durante a infecção, desculpa. Então, esse projeto, né, que tem sido desenvolvido lá no laboratório, foi desenvolvido pelo Leonardo, que defendeu em 2019, e agora eu tenho uma outra aluna que defendeu o mestrado também nesta mesma linha. A gente tem como objetivo nessa linha de pesquisa do meu grupo
investigar o papel dessas enzimas do aparato antioxidante da Pseudomonas sobre a virulência e a sobrevivência bacteriana no curso da inflamação. Um primeiro trabalho, né, que foi oriundo desse projeto, ele foi publicado na Redox Biology em 2021, foi desenvolvido por Leonardo Rocha, ele fez o mestrado no nosso programa, foi o meu primeiro aluno de mestrado a defender no programa. E Leonardo, a gente trabalhou diretamente aqui com a professora Flávia, o professor Luiz Eduardo Soares, do Instituto de Biologia da USP, e também, na época, Leonardo, ele recebeu o prêmio de melhor dissertação do PMBQB em 2019. Então, a gente ficou bastante feliz com os resultados desse trabalho, né, publicado em revista de impacto tão alto, e também em decorrência ao reconhecimento, né, do trabalho feito pela gente aqui em condições não tão favoráveis. Então, inicialmente, né, nós tínhamos aqui no laboratório uma biblioteca de bactérias cedidas pela professora Regina Baldini da USP, bactérias nocauteadas, né, para algumas enzimas antioxidantes, e nós fizemos algumas triagens inicialmente para verificar se essas bactérias elas eram mais sensíveis ao hipocloroso e ao peróxido de hidrogênio em diferentes concentrações. E nós vimos, né, nós determinamos o IC50, nós fizemos, né, uma curva de concentração bacteriana, uma curva de concentração desses oxidantes na presença tanto da bactéria selvagem, WT, quanto da bactéria mutante, e nós observamos que, em comparação com a bactéria selvagem, todas as bactérias mutadas nas enzimas antioxidantes que nós possuímos no laboratório, nocauteadas para as enzimas antioxidantes que nós possuímos no laboratório, elas eram mais sensíveis aos oxidantes de relevância biológica. Nesse caso aqui, nós mostramos em relação ao ácido hipocloroso, né, tanto as bactérias nocauteadas para HPC1, que é uma 2,6-peroxidoxina, HPC2, para o HR, para a LSFA e para a GPX. Naquele momento, né, nós decidimos trabalhar com a HPC1 porque foi a que apresentou menor valor de C50. E esse foi o trabalho que nós publicamos na Redox Biology, foi o trabalho desenvolvido por Leonardo. E os outros dados nós acabamos deixando em stand-by, né, para trabalharmos posteriormente. E, de fato, né, além da maior sensibilidade dessa bactéria mutante para hipocloroso, né, apresentando em C50 6 vezes menor, né, do que a WT, nós também mostramos que a bactéria mutante, ela era mais sensível também a peróxido de hidrogênio, né? Então, isso, né, fez com que nós inicialmente demonstrássemos, né, que in vitro essa bactéria mutada ela era mais sensível, né, susceptível aos oxidantes de importância biológica que foram testados por nós. E em seguida nós fomos verificar se esse comportamento ele se repetia quando as bactérias selvagem e a mutante em HPC1 eram incubadas com neutrófilos. Nós vimos, né, que as bactérias selvagens, né, 50% das bactérias selvagens sobreviviam na presença de neutrófilos, e essas bactérias, quando mutadas na HPC1, a gente observou aqui que houve uma maior taxa de morte dessas bactérias. E quando nós utilizamos a cepa bacteriana reconstituída com o gene da HPC1, perceba que a sobrevivência bacteriana ela volta para os níveis da bactéria selvagem, mostrando aqui que para sobre a atividade microbicida de neutrófilo, essa enzima HPC1 ela é importante para a defesa dessas bactérias. Em seguida, nós incubamos essas bactérias com os neutrófilos na presença de inibidores da via oxidativa da via oxidativa dos neutrófilos. Incubamos com a porcinina, que é um inibidor da NADPH oxidase,
e com a ABA, que é o inibidor da mieloperoxidase. E nós observamos que a morte, tanto da WT quanto da delta HPC1, eram dependentes da via oxidativa, porque quando na presença desses inibidores, a gente teve uma restauração na sobrevivência bacteriana, demonstrando que, no caso dessas duas bactérias, né, as vias oxidativas pareciam, foram importantes, né, para a morte, tanto da bactéria selvagem quanto da bactéria mutante. E depois nós ficamos interessados em verificar se a ausência dessa enzima na bactéria, ela também comprometia a virulência bacteriana. Então, nós desenvolvemos um modelo de pneumonia agudo, aqui em camundongos, C57PL. Nós infectamos esses animais tanto com a bactéria selvagem, em rosa, quanto com a bactéria mutada, em preto, e o controle, né, em vermelho, e acompanhamos por 15 dias. Nós observamos que os animais infectados, né, com a bactéria selvagem, todos morreram até 2 dias e meio após a infecção, após a instilação nasal da bactéria nesses camundongos. No entanto, os animais que foram infectados, né, pela bactéria mutada sobreviveram durante os 15 dias de acompanhamento desses camundongos. No que diz respeito, quando nós infectamos esses animais com a cepa mutada reconstituída com o gene, né, para reexpressar HPC1, a virulência bacteriana ela foi restaurada. Então, os animais todos morreram até 2 dias e meio, igual aconteceu com as bactérias infectadas com WT. Então, nós demonstramos aqui que, de fato, o gene HPC1, a expressão da enzima HPC1, ela é importante, né, para a virulência bacteriana. Quando nós coletamos os tecidos desses animais, pulmão, fígado e baço, nós observamos que a quantidade de bactérias nos tecidos, né, coletados eram muito maiores quando os animais eram infectados com WT, quando comparados com aqueles animais infectados com a mutada. Então, mostrando aí que essas bactérias ou não cresceram ou foram eliminadas, né, foram depuradas pelo sistema imunológico bastante rápida, de maneira bastante rápida, né? Ao coletar o lavado broncoalveolar desses animais, nós também observamos que o infiltrado leucocitário e o infiltrado neutrofílico no lavado broncoalveolar também aumenta, né, obviamente, na infecção com as bactérias selvagens. Dos leucócitos, 80%, né, como esperado, eram neutrófilos, mas a infiltração leucocitária e, consequentemente, neutrofílica no BALF, no lavado broncoalveolar, quando os animais foram infectados com HPC1, foi muito menor do que naqueles animais infectados com a selvagem. Então, em seguida, fomos avaliar o tecido pulmonar, o parênquima pulmonar, fizemos análise histológica, fizemos a dosagem da atividade da mieloperoxidase no tecido, a dosagem de citocinas, e nós observamos um comportamento similar, né? A contagem de neutrófilos no tecido foi muito maior naqueles animais infectados com a bactéria selvagem. Consequentemente, a atividade peroxidásica também foi maior, porque maior parte, né, a enzima, né, a enzima peroxidásica mais importante de neutrófilos, como eu comentei, é a mieloperoxidase. Mas naqueles animais infectados com a cepa mutada, a quantidade de neutrófilos, né, infiltrados no tecido pulmonar foi muito menor, o que correlacionou, obviamente, aqui com a atividade peroxidásica nesse tecido. Quando analisamos também os níveis de citocina nesses tecidos, a quantidade de TNF-alfa e de interleucina 1-beta foram muito maiores nos animais infectados com a cepa selvagem do que com a cepa mutada. Então, quando compara-se essas barras, segunda barra com a terceira barra branca e essa segunda barra preta com essa última barra aqui preta, veja aqui a concentração de citocinas inflamatórias no tecido desses animais foi muito menor quando eles foram infectados com a cepa mutada.
Aí eu tenho um pouco de dificuldade com com esse modo de apresentação, eu vou falando e esqueço. Aí a gente foi se perguntar, né, se essa enzima também ela era importante para a depuração do peróxido de urato, né? Nós sintetizamos no laboratório da professora Flávia, né, o hidroperóxido de urato, e nós avaliamos se o hidroperóxido de urato, se a cepa mutante e a cepa selvagem, elas eram mais ou menos susceptíveis ao hidroperóxido de urato sintetizado in vitro. Como vocês podem observar aqui, a cepa WT, ela, mesmo que a gente incubasse as bactérias com até 100 micromolar de hidroperóxido de urato, a cepa selvagem, ela não houve mudança na sobrevivência bacteriana dessas cepas, mas quando nós incubamos a cepa HPC1 com hidroperóxido de urato, percebam que em baixas concentrações, até 20 micromolar de hidroperóxido de urato, nós temos uma menor sobrevivência bacteriana quando a HPC1 está ausente nessas bactérias. E aqui nós fizemos o mesmo tipo de experimento com a cepa de HPC1, a cepa bacteriana mutada de HPC1, reconstituída com a enzima, e perceba que o perfil, a resistência, né, ao hidroperóxido de urato, ele retorna ao que a gente observou aqui para a cepa selvagem, demonstrando, né, de fato, que a enzima HPC1 ela é importante, né, para a sobrevivência bacteriana frente ao hidroperóxido de urato. E aí, nós fomos determinar, né, nós expressamos e purificamos em colaboração com o professor Luiz Neto a proteína HPC, e nós fizemos estudos de stop flow para determinar a rate constant da reação do hidroperóxido de urato com HPC, né, a gente acompanha a variação na fluorescência da proteína mediante a oxidação da cisteína, você tem uma mudança conformacional na HPC, isso muda a fluorescência da proteína, você tem um bleaching da fluorescência da proteína. E nós determinamos a rate constant, né, da reação da HPC com hidroperóxido de urato, e nós determinamos uma constante aqui de 2/10. Então, isso é uma constante considerada alta, né, no contexto biológico. Então, o hidroperóxido de urato, ele reage de maneira eficiente com HPC, né, na verdade, reage de maneira eficiente com o hidroperóxido de urato. E nós fomos verificar se o que acontecia nos animais quando nós induzimos a hiperuricemia e infectamos esses animais com a bactéria selvagem mutante. Nós induzimos a hiperuricemia nos camundongos, induzindo diariamente, administrando por via intraperitoneal diariamente oxanato de potássio, nessa dosagem aqui, nessa dose de 300 miligramas por quilo. Os animais, ao final, eles estavam, de fato, hiperuricêmicos. Aqui os animais receberam veículos, os animais receberam oxanato de potássio. Então, eles estavam com 3 vezes mais ácido úrico do que os animais naive. E após, né, a indução da hiperuricemia nos camundongos, nós infectamos os animais igual no experimento anterior, por via intranasal com a bactéria WT e com a bactéria HPC1. E o que nós observamos aqui de interessante é que os animais infectados com a cepa selvagem tiveram a morte antecipada em um dia. Em até 24 horas, 100% dos animais morreram quando os animais estavam hiperuricêmicos, né, corroborando com os achados anteriores da professora Flávia, onde ela demonstrou, né, que o ácido úrico, ele desviava o ciclo clorinante da mieloperoxidase, né, diminuindo a atividade microbicida dos neutrófilos, e corroborando também com os achados epidemiológicos, onde se mostra, né, que os pacientes com hiperuricemia são mais suscetíveis à sepse. E quando os animais foram infectados com a cepa mutante, HPC1, os animais hiperuricêmicos foram infectados com a cepa mutante HPC1, nós observamos uma antecipação da morte dos animais. Lembrem-se que os animais, eles
sobreviveram, os animais normuricêmicos, eles sobreviveram por 15 dias, quando infectados com a cepa mutante. Porém, nesses animais, nós observamos que houve uma antecipação e 100% dos animais morreram até 3 dias e meio. E a gente, né, ficou se questionando por que isso poderia ter ocorrido. Quando nós dosamos, né, os níveis de citocina no soro desses animais, nós observamos que esses animais que receberam oxalato de potássio, eles estavam hiperinflamados, né? Nós tínhamos concentrações maiores de TNF-alfa e interleucina-beta, o que poderia justificar, né, que o estado de hiperinflamação na hiperuricemia, apesar da ausência, né, da enzima HPC1, o estado de hiperinflamação nesses animais superou a capacidade, né, de resgate, né, do sistema imunológico, né, no processo infeccioso causado pela bactéria mutante. Então, em resumo, nesse trabalho, nós observamos, né, que os animais normoricêmicos, quando infectados com Pseudomonas aeruginosa selvagem, todos morreram dentro de 3 dias, enquanto que os animais infectados com HPC1 sobreviveram 100%, né, dentro de 15 dias. Isso, né, porque esses animais, esses camundongos, essas bactérias que não expressavam a enzima HPC1, elas se tornavam mais susceptíveis ao burst oxidativo neutrofílico. Porém, no contexto da hiperuricemia, nós observamos que os animais, a gente antecipou a morte dos animais infectados com a bactéria selvagem para 1 dia, isso porque, né, o ácido úrico desviou a formação de ácido hipocloroso, né, para a formação de peróxido de urato, e o hidroperóxido de urato, ele é depurado pela enzima HPC1 da Pseudomonas aeruginosa selvagem. E no caso da bactéria selvagem, no estado hiperuricêmico, nós também tivemos, né, o desvio do ciclo clorinante para a formação de hidroperóxido de urato na presença de ácido úrico, porém os animais morreram, né, dentro de 4 dias. Mas nesses animais a gente observou, né, que eles estavam com os níveis de citocinas inflamatórios aumentados, o que poderia justificar essa antecipação da morte desses animais, apesar da ausência da enzima HPC1 na bactéria. E um outro trabalho que tem sido desenvolvido, foi finalizado, está sendo finalizado, na verdade, dentro do meu grupo, foi feito pela Jade. Jade finalizou o mestrado agora no meio do ano e passou para o doutorado, então ela está com a gente no programa, continuou, e a gente tem algumas coisas ainda para finalizar desse trabalho, né, e dar continuidade ao projeto de doutorado dela. Então, nós fomos trabalhar nesse projeto já com as bactérias mutadas em glutationa peroxidase, porque foi uma bactéria que também se mostrou lá naquela triagem inicial susceptível à morte pelos oxidantes de origem biológica. Então, nós fomos estudar nesse trabalho aqui, comparando a bactéria selvagem com a bactéria mutada em GPX. Inicialmente, nós mostramos que ambas as bactérias, a selvagem e a mutada em GPX, cresciam igual. Nós acompanhamos tanto a absorbância ao longo de 6 horas, quanto a contagem de colônias ao longo de 6 horas. Vejam que as curvas se sobrepõem, então a mutação de glutationa peroxidase não altera o padrão de crescimento bacteriano. Nós vimos isso também lá com a HPC1, né, que poderia, né, ser um viés aí, né, de interpretação dos nossos dados, mas nesse caso a mutação ela não altera o padrão de crescimento. Da mesma forma que nós observamos lá atrás para a HPC1, a mutação na enzima GPX, nessas bactérias, aqui em roxo, percebam que o valor de C50 foi menor para o hipocloroso, para o peróxido de hidrogênio, para o o teste butil hidroperóxido, isso quando a bactéria WT e GPX foram incubadas in vitro com esses diferentes oxidantes, mostrando, né, que essa enzima é importante para a detoxificação desses peróxidos de relevância biológica. Nós também fomos fazer os experimentos com neutrófilos, incubamos
a bactéria, né, incubamos a bactéria com os neutrófilos na presença e ausência de ácido úrico, e nós observamos que tanto a bactéria selvagem quanto a bactéria mutada em GPX, a taxa de sobrevivência dessas bactérias foi igual, não houve uma diferença na morte, né, bacteriana causada por neutrófilos. E o que a gente também observou lá atrás, né, para HPC1, a incubação de ácido úrico nesse sistema com neutrófilos e bactéria selvagem aumentou a sobrevida bacteriana, isso é explicado pelo fato do ácido úrico diminuir a formação de hipocloroso, porém, no caso específico aqui da GPX, da delta GPX, o ácido úrico, quando adicionado aqui em concentrações moderadas, ele, na verdade, aumenta, embora seja sutil, mas é estatisticamente significativo, né, a morte da bactéria, sugerindo que na presença do ácido úrico, né, o hidroperóxido de urato, que é formado pelos neutrófilos, pode ter um envolvimento na morte dessas bactérias mutadas em GPX. E nós fomos observar se as vias oxidativas elas também eram importantes para a sobrevivência dessas bactérias na presença de neutrófilo. Incubamos neutrófilos com as bactérias na presença de diferentes inibidores da via oxidativa, incubamos com a aba e com a porcinina, e nós mostramos que a aba e a porcinina restauraram a sobrevivência bacteriana das cepas selvagens, mas não alterou a sobrevivência da bactéria delta GPX. E daí a gente foi se perguntar se, de repente, a morte dessa bactéria delta GPX estaria relacionada com vias não oxidativas. E por isso nós fizemos um experimento onde nós incubamos essas bactérias com citocalasina B, com inibidor do processo de fagocitose, e se vocês olharem aqui, a citocalasina B aumentou a sobrevida da delta GPX. Então, parece que as vias não oxidativas são importantes aí para a sobrevivência de delta GPX quando incubados com neutrófilo ex vivo. E nós também, né, como a gente obteve aquele dado há 2 slides atrás, né, de que aparentemente o hidroperóxido de urato, ele parece ser importante para a morte, né, de delta GPX, nós incubamos a bactéria WT com diferentes concentrações de hidroperóxido de urato, e como nós observamos lá atrás no paper da Redox Biology, não houve alteração na taxa de sobrevivência, né, na sobrevivência bacteriana, quando incubados com diferentes concentrações de hidroperóxido de urato. Porém, né, como nós observamos lá atrás para HPC1, baixas concentrações de hidroperóxido de urato é capaz de aumentar a morte, né, de causar morte da bactéria, o que não foi observado em concentrações mais altas. E também nós nós fizemos os experimentos, né, com animal normoricêmico e hiperuricêmico para verificar a virulência dessa bactéria delta GPX. Nos animais normoricêmicos, né, quando a bactéria WT foi instilada nesses animais, esses animais morreram até 3 dias, assim como nós observamos lá atrás, e como nós também observamos para delta HPC1, os animais sobreviveram por até 15 dias quando infectados com delta GPX. O que nós observamos de diferença agora com esses dados, o que tornou mais intrigante os achados da Jade, é que quando nós induzimos a hiperuricemia nesses camundongos com oxalato de potássio, a cepa selvagem, né, os animais tiveram também uma antecipação na morte, os animais morreram, né, em até 2 dias, todos os animais, mas, de maneira surpreendente, o estado de hiperuricemia não alterou o padrão de sobrevivência dos animais. Os animais continuaram vivos, com nenhum padrão, né, nenhuma característica, né, de sofrimento, por até 15 dias, que foi o período que nós acompanhamos esses animais.
e os animais estavam, de fato, hiperuricêmicos. Nós fizemos a dosagem, né, do ácido úrico no final, e os animais estavam hiperuricêmicos. E quando nós coletamos os tecidos, pulmão, fígado e baço desses animais, independentemente do estado de normuricemia ou de hiperuricemia, a quantidade de bactérias nos tecidos pulmonar, no fígado e no baço foram muito menores nos animais infectados com delta-GPX, normuricêmicos ou hiperuricêmicos, quando comparados com os animais infectados com a cepa WT, que são essas barras aqui em preto. Quando nós fizemos a avaliação do BALF, do lavado broncoalveolar desses animais normuricêmicos e hiperuricêmicos, nós observamos, né, que a quantidade de células nos animais infectados com delta-GPX foi muito maior quando comparado nos animais infectados com WT, embora os animais com hiperuricemia a gente tivesse um infiltrado maior nos animais infectados com WT, veja, né, que a quantidade de leucócitos e de neutrófilos era muito maior, e de macrófagos era maior nos animais hiperuricêmicos infectados com WT, porém, nos animais infectados com delta-GPX, os níveis a quantidade de leucócitos total, de neutrófilos, de macrófago, permaneceu igual ao do controle, do grupo naive. Fomos analisar também o parênquima pulmonar, nós fizemos, né, a contagem de neutrófilos, também a quantidade de neutrófilos foi maior nos animais infectados com WT do que nos animais infectados com delta-GPX, apesar do estado de hiperuricemia, também não houve diferença, apenas aqui na quantidade de células, né, nos animais hiperuricêmicos foi maior nos animais hiperuricêmicos infectados com WT, mas a quantidade de leucócitos, de neutrófilos no tecido pulmonar foi a mesma, né, dos animais controle. Isso correspondeu também à atividade peroxidásica da mieloperoxidase, tá? Que também houve uma menor infiltração, mostrando que houve uma menor infiltração de neutrófilo quando os animais foram infectados com delta-GPX em animais normuricêmicos e hiperuricêmicos. Ainda a gente resta fazer desses tecidos as análises imunistoquímicas. Desses tecidos, nós dosamos também interleucina, 1-beta e TNF-alfa, e também nós dosamos no soro dos animais, e nós observamos que os animais infectados com delta-GPX, tanto no tecido quanto no soro, apresentavam níveis mais baixos, de interleucina 1-beta e de TNF-1-alfa. Então, o estado pró-inflamatório, né, o estado inflamatório dos animais, quando infectados com delta-GPX, é muito menor, né, comparado ao controle, apesar dos animais estarem inflamados, estarem hiperuricêmicos. Então, o que nós obtivemos de conclusão até então é que a enzima GPX ela tem um papel também crucial na sobrevivência de PA14 in vitro e neutrófilos in vivo. A morte de PA14 ela foi facilitada em camundongos infectados com GPX, diminuindo a resposta inflamatória geral e restaurando a sobrevivência dos animais. Diferentemente do que ocorre com HPC1, com delta-HPC1, a hiperuricemia não antecipa a morte dos camundongos infectados com delta-GPX. Portanto, né, a GPX se destaca como um alvo mais promissor para tratamento de infecções relacionadas à pseudomonas aeruginosa, ainda que em condições de hiperinflamação, como no caso da hiperuricemia. Então, como próximas etapas, né, do trabalho da JAD para tentarmos a publicação, concluir as análises imunistoquímicas nos tecidos pulmonares, aí a gente vai tentar a publicação desses dados, e como parte do projeto de doutorado da JAD, nós vamos agora observar o que acontece com a bactéria quando ela perde a enzima GPX, porque ela parece que se torna muito mais susceptível à resposta imunológica quando comparado com aquelas bactérias mutadas em HPC, mutadas na HPC1. Então, o trabalho de doutorado da JAD será relacionado, né, com a investigação do papel da glutationa peroxidase de Pseudomonas aeruginosa sobre o fenótipo e sobre o metabolismo dessa bactéria. E também a gente pretende, não um projeto de JAD, mas um projeto paralelo, lateral,
nós avaliarmos se existem outras proteínas redox sensíveis na Pseudomonas aeruginosa, usando a abordagem de proteômica redox. É isso, eu quero agradecer, né, ao Leonardo e à Jade, que foram, né, quem desenvolveu esses trabalhos. Agradeço profundamente Flávia, né, por todo o apoio que ela me dá desde eu conheci Flávia, né, durante meu doutorado, Rai, pós-doc do grupo da professora Flávia, professor Luiz Neto, professora Regina Baldini, e da UFBA, professor Robson, Tiago e Regiane, e professor Lai Lachert e Ursula Jacob, né, que a gente formalizou uma colaboração para fazer essa análise de proteômica redox, e os integrantes do Laboratório de Bioquímica Médica, o qual eu coordeno, e as agências de fomento envolvidas aqui com o financiamento do projeto. Obrigado, estou à disposição para perguntas. Muito bem, Rafael, parabéns aí pelo belíssimo trabalho, né, que você tem desenvolvido aí em parcerias com a professora Flávia, né, algo totalmente desejável para o programa. Parabéns mesmo, acho que nós já temos alguma... Alguém levantou a mão aqui, não sei se estão verificando. Não está aparecendo para mim. Alguém teria alguma dúvida? Podem Aqui não aparece falar nenhuma... Podem falar diretamente ou colocar o texto, né, que a gente leva, né, para o palestrante. Enquanto aparece, eu teria... Ô, Flávio, pode ficar à vontade. Queria fazer uma pergunta também, enquanto o pessoal prepara. Muito legal o que você trouxe para mostrar aí, Rafa. Você teria alguma ideia qual que poderia ser o mecanismo, esse não oxidativo, de que a bactéria, que a célula está usando para matar a bactéria? Teria alguma ideia do que poderia ser ou o que poderia investigar? Ô, Flá, eu tenho um feeling que pode estar relacionado com a atividade da lisozima, né? Porque é uma outra proteína também abundante, né, em neutrófilo e está relacionado com a via não oxidativa, que é uma enzima proteolítica. Então, a minha ideia é tentar investigar se a lisozima ela estaria relacionada com esse processo. Nós vimos que, com o uso da citocalasina, né, que é um inibidor de fagocitose, a gente resgata 100% da sobrevida da delta-GPX, praticamente 100% da sobrevivência da bactéria. Então, tem a ver com o processo de fagocitose. E no fagolisossomo nós temos a degranulação dessas enzimas proteolíticas. Então, uma das propostas no trabalho da Jade é inibir a lisozima, né, e verificar, né, se há uma menor morte dessa bactéria. Né, e também fazer estudos in vitro, incubando a bactéria delta-GPX com a selvagem, com lisozima purificada, e ver se a gente tem uma menor sobrevida das bactérias, né, na presença de lisozima in vitro. A gente pretende um trabalho da Jade nesse intuito também avaliar, através de microscopia de varredura, se acontece alguma mudança na membrana plasmática da delta-GPX, se ela fica a parede celular menos espessa, se ela perde a membrana plasmática externa, de repente, que a bactéria gram-negativa tem membrana plasmática externa. Será que com a ausência da delta-GPX a gente tem alguma mudança na membrana plasmática na parede celular? Então, faz parte do trabalho dela a gente avaliar também essa integridade da membrana, o que poderia explicar uma maior suscetibilidade dela a um processo fagocítico, né? Mas a gente vai tentar seguir essa linha também de observar o papel da lisozima nesse processo. Entendi. Interessante. Parabéns. Obrigado. Bom trabalho da Jade. A gente demora um pouco para publicar, né? Porque a gente não tem tanto recurso, mas alguma coisa sai com o tempo. E veio a pandemia no meio também, né? Assim, Jade também desenvolveu o projeto no meio da pandemia, então teve aí um dificultador aí no processo. Jade, tá? Acho que é a Jade que está se orientando, né? Está agradecendo pela orientação, mente e compromisso. Que alguém levantou muito. Rafael ainda monta. Não sei se você está conseguindo visualizar aí. Não. Tá no chat? Não, acho que não sei se queria só
bater palma e levantou a mão, enfim. Mas enquanto o pessoal monta aí, uma dúvida que eu tenho, Rafael, essas enzimas que você falou, que conferem a virulência à bactéria, elas têm capacidade de ser transmitidas horizontalmente para outras espécies, assim, consequentemente, poderia aumentar o grau de mortalidade num processo de infecção hospitalar, assim, transmitir para outras espécies, enfim. Nesse caso, Thales, esses knockouts, né, essas enzimas essas bactérias nocauteadas que nós temos, elas foram produzidas por recombinação, por transposon, e esse knockout é no DNA genômico, né? Então, como, né, o DNA genômico ele não é passível de transmissão horizontal. Nós não trabalhamos, né, com nenhuma mutação em DNA plasmidial que seria passível, né, de ser transmitido. E essas mutações nossas são constitutivas. Mas é interessante, né, se de repente acometesse, né, o DNA plasmidial, isso pudesse ser transmitido entre as linhagens, aumentando o estado de resistência. Uma coisa que nós pretendemos fazer, inclusive no trabalho da Jade, agora no projeto de doutorado da Jade, é avaliar se a ausência dessas enzimas aumentam a suscetibilidade dessas bactérias aos antibióticos clássicos, né? Se de repente a gente vai fazer aí curvas de MIC e MBC na presença de ceftazidima, cefepime, de fluorquinolonas, que são antibióticos, né, que são normalmente utilizados para infecções causadas por PA14, comparado com a selvagem, com as mutantes, e vamos avaliar se a ausência dessas enzimas influenciam, aumentam, né, a suscetibilidade dessas bactérias ao efeito bactericida desses antibióticos. Mas, assim, a gente não perseguiu, né, nada relacionado, né, com DNA plasmidial, né, que é passível de transmissão. Sim. E mais alguém gostaria de fazer alguma pergunta para o professor Rafael? Que não temos aqui. De qualquer forma, acho que, Rafa, depois puder deixar o seu e-mail no Tá. chat aí, para quem tiver dúvidas ou quiser estabelecer parcerias, né? Coloquei aqui meu e-mail. Pronto, tá ótimo. Então, já fica devidamente registrado aí, que depois a gente vai disponibilizar, Sim. né, o Sim. vídeo. Enfim, agradece imensamente, Rafael, a sua disponibilidade, né, em participar dos nossos seminários, em apresentar um pouquinho da UESB e do que vocês estão desenvolvendo lá. Parabéns pelos trabalhos desenvolvidos. E aí convidamos a todos, né, para se fazerem presente no nosso último seminário desse ciclo, né, que vai ser daqui a 15 dias, com a professora representante da URGS, né, a professora Fátima Guma, se não me engano. E aí era isso, né? Agradecemos a todos a presença, né, e declaramos aqui encerrada a nossa participação de hoje. Transmita aí a parabenização e o agradecimento à professora Janaína, também, né, pela o momento proporcionado